Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Hoje é a minha apresentação do Evangelho pela União das Sociedades Espíritas de Guarulhos. E, como todos vocês já devem saber, nós começamos com uma pequena prece, o Evangelho no Lar. Depois fazemos a leitura de um trecho do Evangelho. Em cima dessa leitura, a gente faz um comentário. E depois do comentário, a gente faz um pequeno tempo, espaço de tempo, a gente reserva para as vibrações, que é emitir amor, né, em forma de palavras, para os nossos familiares, pessoas que nós gostamos. E depois a gente termina. Eu gosto de fazer sempre o Pai Nosso, na abertura e no encerramento. Vamos lá então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, eu escolhi o trecho do Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e versículos 9. No Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem os subtítulos, que é a obediência e resignação, que eu vou dar uma lida agora para depois a gente comentar. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que aprove a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso. Obedecei à grande lei do progresso. Eu vou colocar mais uma vez que é importante essa parte. Que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e o forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Pois bem, meus irmãos, a obediência e a resignação. É como foi colocado aqui, muitas pessoas confundem muito o sentido espiritual dessas duas palavras, né? É evidente que obedecer é alguém mandar e você vai lá e faz o que a pessoa te mandou. Isso de uma forma cega, né?
A colocação que eu fiz aqui duas vezes, que eu repeti, que é a recomendação do irmão, o espírito superior que colocou essa frase, obedecei à grande lei do progresso. Essa obediência se refere a isso, a obedecer à grande lei do progresso. E a resignação, meus irmãos, não é você pegar e ficar sem fazer nada. Não é isso o que está sendo colocado aqui também. Lei do progresso. A gente, meus irmãos, em todos os lugares onde nós vamos, aqui encarnado, a gente, por exemplo, no trabalho. No trabalho existem regras no trabalho que você precisa obedecer. Que se você não obedecer, você vai ser demitido. Como, por exemplo, entrar num determinado horário e sair num determinado horário. E tem aquele horário entre esses dois horários que é o horário do almoço. Você, em alguns lugares, você precisa ir trajado de roupa social, senão você nem entra em alguns setores. Existem também o linguajar, né? Você não pode ficar falando palavrão no seu local de trabalho, que você vai ser repreendido. Também, num clube, por exemplo. No clube você também tem o horário que o clube funciona e o horário em que as pessoas se dispersam e fecham. Num clube também, você tem de pagar a mensalidade do clube, senão você não vai frequentar aquele clube. Em todos os lugares, meu irmão. Você vai na casa de alguém, se você está com o pé sujo, a pessoa não vai deixar você entrar na casa com o pé sujo, né? É uma regra. Todos os lugares existem regras. E você acha que no universo, se não houvessem regras, se não houvessem leis, iria ser um caos. Por exemplo, a gente tem o sistema solar. O sistema solar, os planetas, eles estão ali girando em torno do Sol. Esse giro perfeito em torno do Sol, que ao dar um giro completo são 24 horas, e ao dar um giro completo em torno de si mesmo, né? A Terra em torno de si mesma dá 24 horas e em torno do Sol dá 365 dias. Existe uma força, meus irmãos, que atrai. O Sol está aqui, a Terra está em torno dele, existe uma força de atração. E, para que ela fique paradinha em rotação com a Terra, existe uma outra força de repulsão, uma força centrípeta, ou seja, puxando para o centro, e uma força centrífuga, saindo do centro. Existem duas forças, uma empurrando a Terra para fora e a outra puxando para dentro. E essas duas forças são iguais e faz com que a Terra fique rodando em torno do Sol. Muitas pessoas acham que isso tem uma espontaneidade, que ninguém faz isso. Mas o universo todo é assim, coordenado por essas leis perfeitas. E se não estivesse rodando ali perfeitinho em torno do Sol, se a Terra fosse para o universo ali, não teria o calor necessário para poder gerar a vida. Então essas leis físicas, nós, espíritas, acreditamos no que Jesus coloca, são leis de amor. O que está impulsionando aí todos esses movimentos é algo grandioso e colossal que nós damos o nome de Deus, que nós não conhecemos muito bem. E essas leis emanam dessa entidade. Nós acreditamos nisso. Eu sei que tem gente, mas você não tem prova. Poxa, ninguém tem prova de nada. Até os cientistas são tímidos pra caramba com relação ao conhecimento da matéria e às leis que regem a matéria. Nós acreditamos sim que existe uma causa primária em cima de tudo isso e que está coordenando tudo isso de forma perfeita, trazendo a temperatura de uma forma perfeita para possibilitar a evolução das espécies. São leis de amor. E se nós seguirmos essas leis, se nós formos obedientes a essas leis, nós não sofremos. E é isso. A obediência e a resignação. Resignação é ficar caladinho sem fazer nada? Não, não, meus irmãos. Essas leis de amor, vamos colocar assim, quais são as qualidades dos sentimentos que estão de acordo com o amor. O ódio, por exemplo. O ódio não está dentro das leis de amor. Quem odeia não está amando. A paciência. Quando você tem paciência,
você está agregado às leis de amor. Você tem calma com as pessoas. Você espera o tempo certo. A tolerância é a mesma coisa, a compreensão é a mesma coisa. Existem alguns sentimentos que estão de acordo com as leis de amor e outros sentimentos contrários às leis de amor. E esses sentimentos contrários às leis de amor, se estiverem dentro de nós, a gente tem que expulsar esses sentimentos de nós. O ódio, a preguiça, a raiva, a intolerância, ciúme, a inveja, a mentira que vai provocar um prejuízo a alguém. Esses sentimentos precisamos tirar de dentro de nós para podermos estar estabelecidos nessas leis que foram colocadas aqui, que coordenam o progresso da humanidade. E a resignação. Resignação é você ficar caladinho e aceitar as coisas do jeito que são? Não, é evidente que não. A gente tem que lutar para que as coisas sejam sempre dentro das leis de amor. Agora, existem pessoas que não são iguais a nós. E muitas das vezes essas pessoas estão em comando, superiores a nós. E a gente, às vezes, olha, fulano tem que ser dessa forma. Não, mas eu não penso assim, eu penso assim. Ah, tudo bem, então faça. Eu vou fazer de outro jeito, ou então eu fico resignado, não vou, sabe? Porque o cara pensa diferente de mim, eu vou matar ele, né? Não, deixa ele fazer, ele vai colher o que ele plantar e eu vou colher o que eu plantar. É o que eu penso, foi o que eu entendi, meus irmãos. Pois bem, para o vídeo não ficar muito extenso, acho que já deu para dar uma ideia do que é a resignação e a obediência, nesse ponto de vista, nesse foco. Vamos agora para as vibrações. Senhor Jesus, eu espero que a sua força de amor, que sua luz maravilhosa que cura, sua luz maravilhosa que conforta, que ensina, que restabelece, que equilibra, possa entrar não só na minha casa, mas na casa dos meus familiares, na casa das pessoas que estão próximas a mim. E também vibro também por todas as pessoas que estão, os lares que estão em desequilíbrio. Que possa, de alguma forma, entrar uma sementinha no coração das pessoas que ainda não compreendem essas leis e que agem de forma contrária a elas. E que essa sementinha um dia venha germinar e florescer nesse coração duro. Que assim seja, graças a Deus. Vou terminar o vídeo agora com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenha uma boa noite, meus irmãos. Eu espero que essa palavra tenha ajudado alguém de alguma forma. Muito obrigado.